Segundo Reis, capítulo 8. Terra da Sunamita lhe é devolvida. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua casa, e peregrina onde quer que puderes peregrinar, porque o Senhor chamou uma fome, a qual também virá sobre a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, e foi ela com a casa dela, e peregrinou na terra dos filisteus durante 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou desde a terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela casa dela e pelas terras dela. Ora, o rei falava a Geazi, jovem servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, enquanto ele estava contando ao rei como Eliseu restaurara um corpo morto à vida, eis que a mulher, cujo filho Eliseu restaurara a vida, clamou ao rei pela casa dela e pelas terras dela. Então disse Geazi: Meu senhor, ó rei, esta é a mulher, e este é o filho dela, a que Eliseu restaurou a vida. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou isto. Então o rei lhe designou a um certo oficial, dizendo: Faze com que lhe seja restituído tudo quanto era dela, e todas as rendas do campo desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, ao qual foi anunciado, dizendo-se: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-se com o homem de Deus, e por intermédio dele consulta ao Senhor, dizendo: Ei eu lhe sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, 40 cargas de camelos carregados de tudo o que de bom havia em Damasco. E veio, e se pôs diante dele, e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai tu, e diz-lhe: Certamente sararás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente ele será morto. E Eliseu firmou a sua face, sim, ele afirmou, até que ele se envergonhou, e o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele respondeu: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens homens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás pelo meio. E disse Azael: Mas que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E respondeu Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei sobre a Síria. Então ele partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse, Eliseu? E respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu que, no dia seguinte, Azael tomou um espesso cobertor, e o imergiu na água, e o estendeu sobre o rosto dele, de um tal modo que ele morreu, e Azael reinou em seu lugar. Em Judá reinam Jeorão e Acasias, maus. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Josafá, sendo então rei em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por esposa a filha de Acabe, e ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, como lhe tinha prometido, que lhe daria uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Nos dias dele se rebelaram os edomitas contra a mão dominadora de Judá, e fizeram reinar sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zaí, e todos os carros com ele, e ele mesmo se levantou de noite, e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Todavia os edomitas se rebelaram contra a mão dominadora de Judá,
até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou. Quanto ao restante dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, a filha de Onri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, como tinha feito a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Gisrael das feridas, com que os sírios o feriram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porquanto estava doente. Segundo Reis, capítulo 9. Em Israel reina Jeú, contra Baal. Mata Jorão e Acasias. Jezabel, lançada da janela, é comida por cães. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E quando lá chegares, vê tu onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra, e faz com que ele se levante desde o meio de seus irmãos, e leva-o a uma câmara dentro de uma câmara. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a cabeça dele, e dize tu: assim diz o Senhor, eu te ungi por rei sobre Israel. Então abre a porta, foge, e não te demores. Foi, pois, o moço, o jovem homem profeta, a Ramote de Gileade. E tendo ele entrado, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E ele disse: capitão, tenho um recado para te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e ele derramou o azeite sobre a cabeça dele e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi por rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei fora de Acabe todo o que urina contra a parede, tanto encerrado como solto em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Gisrael. Não haverá ninguém que a enterre. Então ele abriu a porta e fugiu. E tendo Jeú saído ao servo de seu senhor, um deles lhe perguntou: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhe respondeu: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Declara-nos agora. E Jeú disse: assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu te ungi por rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada homem a sua roupa e a pôs abaixo dele sobre o mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina! Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão defendia Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão tinha voltado para se curar em Gisrael das feridas com que os sírios lhe feriram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Gisrael. Então Jeú subiu em um carro e foi a Gisrael, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalai estava sobre a torre de Gisrael, e viu a tropa de Jeú que vinha,
e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o a encontrá-los, e diga: a paz. E o cavaleiro sob o cavalo foi a encontrá-lo e disse: assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Volta-te e passa para trás de mim. E o atalaia declarou isto, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou um segundo cavaleiro sob um cavalo, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. E respondeu Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Volta-te e passa para trás de mim. E o atalaia o declarou, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o guiar de Jeú, filho de Nissi, porque lidera, guia furiosamente. Então disse Jorão: preparai o carro. E prepararam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram a encontrar Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Gisraelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? E respondeu ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias! Mas Jeú esticou seu arco com toda a sua força e feriu a Jorão entre os seus braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidicá, seu capitão: levanta, toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Gisraelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo após Acabe, o qual foi o pai dele, o Senhor pôs sobre ele este peso, dizendo: por certo, vi ontem, ao anoitecer, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo pedaço de campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma ele e lança-o para dentro deste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Mas quando Acasias, rei de Judá, viu isto, fugiu pelo caminho da casa do jardim cercado. Porém Jeú perseguiu após ele, dizendo: também feri vós a este no carro. E o feriram à subida para Gur, que está junto a Ibleão. E ele fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram em um carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E quando Jeú veio a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito disto, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pela porta, disse ela: teve paz Henri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E a lançaram abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a pisou debaixo de pés. E tendo Jeú entrado, e havendo comido e bebido, disse: tratai agora daquela mulher amaldiçoada, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente o crânio, os pés e as palmas das suas mãos. Então voltaram e lhe anunciaram isto. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por meio da mão de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na terra herdada pela de Jezreel, de modo que não poderá dizer: esta é Jezabel. Segundo Reis, capítulo 10. Jeú manda matar todos os 70 filhos de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade murada, fortificada e as armas.
Olhai em busca pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam permanecer em pé diante da face dele. Como, pois, poderemos nós permanecer em pé diante da face dele? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores, enviaram mensageiros a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que bom parecer aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e derdes ouvidos à minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a minha manhã. A este tempo, a Giseel, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os criaram. Sucedeu, pois, que, ao chegar a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e as enviaram a ele em Giseel. E o mensageiro veio e anunciou isto a ele, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem mortalmente feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou por meio da mão de seu servo Elias. Também Jeú mortalmente feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Giseel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar sobrevivente algum. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho, junto a uma casa de tosqueamento, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles responderam: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço da casa de tosqueamento, 42 homens, e a nenhum deles Jeú deixou de resto. Jeú, acompanhado por Jonadab, ajunta e mata os servos de Baal, mas continua com bezerros de ouro de Betel e Dan. E tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, vindo a encontrar-lhe. E Jeú o saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu coração o é para contigo? E respondeu Jonadab: É. Então, se é, dá-me a tua mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fez subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E fizeram-no montar sobre o seu carro. E tendo chegado a Samaria, mortalmente feriu a todos que restaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo e qualquer homem que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia para fazer perecer os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma solene assembleia. E a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros através de todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um extremo ao outro. Então disse Jeú ao que tinha cargo das vestimentas: Trazeis fora as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele trouxe fora vestimentas para eles. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse ao servo de Baal: Atentamente olhai, e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes:
Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar será pela vida dele. E sucedeu que, ao acabar ele de fazer o holocausto, logo disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as imagens em pé, coluna obelisco da casa de Baal, e as queimaram. Também demoliram a imagem em pé, coluna obelisco de Baal, e demoliram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até este dia de hoje. E assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso, disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste à casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Mas Jeú não se guardou de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Arroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto ao restante dos atos de Jeú, tudo quanto ele fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.